Oi, meu sexto ano lindo. Gente, semana passada eu postei o slide, mas não coloquei o áudio porque minha internet estava um caos. Então eu disse que ia postar essa semana e aqui está o nosso vídeo com a explicação sobre esse capítulo, tá? Eu nem passei a atividade, tá, pra vocês, pedi só pra fazer a leiturinha. Mas hoje tá tudo ok, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí o capítulo 8, o solo e a humanidade. Para que serve o solo, né? De onde que, como que surgiu, como que cuida, vamos entender isso tudo aí. O que que é, né? O que que seria o solo? Bom, o solo é como eu vou ler para vocês e depois eu vou explicar. É a camada mais superficial da crosta terrestre e em geral é também chamado de terra ou chão. Formado de minerais, água, sais e matéria orgânica, ele é o resultado de muitos anos de trabalho da natureza. Como assim, né? Agora vamos falar. O solo, né, ele é formado aí de aglomerados, né, de minerais e também de matéria orgânica que vem dos animais e das plantas em decomposição. Né? É um elemento natural e é fundamental também na importância para a vida de várias espécies. Ele vai servir de fonte de nutrientes para plantas, e a composição dele vai interferir aí na produção agrícola, que também, né, é importante para a gente. Os fatores aí que vão influenciar na característica do solo é o clima, a incidência de sol, né, se bate muito sol, se tem pouco sol, a rocha que deu origem a ele, que a gente vai ver como que formou o solo já já, a matéria orgânica que ele recebe, se tem muito vegetal na sua cobertura, enfim. Tá bom? Então, o solo é basicamente isso. E para que a gente usa o solo? A gente usa o solo para inúmeras coisas, né? E no nosso livrinho, quem quiser acompanhando também, seria muito legal. Mas eu citei aqui 4 que eu achei mais importantes, né? Que é a produção de alimentos, aí é a agricultura, né? A matéria-prima para diversas construções, né? Se usa muito o solo como matéria-prima, né? A terra, a areia é usada para construção, armazenamento e escoamento e infiltração da água na superfície, né? Quando a gente tem aí um desmatamento, ou seja, retirado aí uma quantidade muito grande de árvores que sugam, né? Vamos dizer assim, absorvem a água do solo. Quem vai fazer esse papel quando chove demais é o solo, é ele quem vai absorver toda aquela água para evitar aí certas infiltrações. E retirada de minerais, né? A gente tem aí do solo muitos minerais, né? Já que ele é formado por minerais e matéria orgânica também. Como que aconteceu essa formação do solo? Né? Os solos, eu deixei o desenho só aqui e os lembretinhos. O solo, ele é um recurso natural renovável que a gente viu na aula anterior, né? Antes da semana passada. Que vai ser utilizado, como a gente viu aí, para muitas atividades, né? Tenha fim econômico ou não. Mas como que se forma o solo? Bom, primeiro, os solos se formaram a partir do processo de decomposição das rochas de origem, né? As rochas de origem a gente chama de rocha-mãe. Tá ali na primeira imagem, ó, segue a legendinha e olha a imagem. A setinha está mostrando o tempo geológico, ou seja, do começo aos dias atuais, tá? Ou no início também pode ter alguma rocha ainda em formação, tá? O que isso significa sobre a rocha-mãe? Que no início não existia solo na Terra, né? Tinham vários grupos de rochas que devagarzinho, né, bem lentamente, foram desgastados pelo clima, né, pela água, pela chuva, pela ação do vento e também de outros seres vivos, inclusive e principalmente as plantas. Né? Com isso tudo acontecendo, a degradação, né, a rocha se quebrando, virando terrinha, desculpa, proporcionou aí uma formação de sedimento. Né? A gente tem aí ó, na segunda
imagem da esquerda para a direita, já um iniciozinho de solo. Esse processo todo de constituição, de origem do solo, demorou muito tempo, né? São milhões de anos aí para se formar o solo. Por que eu coloquei ali o intemperismo como observação? Que o intemperismo é essa mudança, né? Chuva, sol, calor, vento. Então, o intemperismo ele vai ajudar na formação do solo devido a essas mudanças que acontecem na natureza. Quando eu falei de parte orgânica e parte mineral, são os componentes que vão formar aí o solo, tá bom? Tá certo? Tá, beleza? Só para definir aqui, o horizonte A, tá? Que é a parte mais marronzinha ali, é o horizonte mineral, né? Que fica aí mais próximo da nossa superfície, tá bom? Tem uma quantidadezinha aí de matéria orgânica bem generosa, né? Tem aí material orgânico em decomposição que vai ajudar a nutrir o solo para crescerem os vegetais. O horizonte B também, né, tá próximo à superfície e tem um pouquinho de matéria orgânica. O horizonte C, que tem os pontinhos, é um horizonte onde a gente tem acumulação, né? Tem muitos minerais e pouca matéria orgânica. E o C são as partes fragmentadas aí do C não, a rocha são as partes fragmentadas da rocha mãe, né? Que muitas vezes tem sedimentozinhos menores nas partes mais baixinhas aí, tá bom? Prosseguindo, sobre as minhocas, botei aqui como importante. As minhocas, elas ajudam a decompor o material orgânico, digerindo, transformando em nutrientes que são repostos no solo. As minhocas no subsolo cavam túneis e assim criam passagens na terra para o ar, para a água e também para as raízes das plantas, assim como elas também permitem, né, que o solo fique mais macio, né, já que ela vai... Desculpa, gente, minha garganta tá horrível. Já que ela vai fazer com que o solo... vai revolver o solo, né? Não vai, o solo compacto, duro, vai virar um solo mais macio para as raízes conseguirem crescer, né? As minhocas são aí decompositores muito importantes, né? Elas vão se alimentar tanto de restinhos de vegetais quanto de restinhos de outros animais. Então, elas fornecem aí uma matéria, um adubo excelente para o solo, né? Elas vão cavar esses túneis aí extensos. Como eu falei, elas remexem, elas escavam o solo, assim como elas também ingerem, né? Elas comem também umas porçõezinhas de terra e decompõem, né? E transforma esse adubo de minhoca, a gente chama de humus, ok? Ela também, né, por fazer os túneis, a gente fala que elas fazem arados naturais, né? Arados são esses túneis que elas cavam, certinho? Em relação aos tipos de solo, a gente tem aí 3 tipos, tá? Botei 3 tipos aí para vocês: arenoso, o argiloso e o umífero, né? Como eu botei ali, existem diversas espécies de solo, as quais variam conforme a sua composição, né? Como eu tinha falado para vocês, os fatores aí que vão contribuir para esses tipos de solo o clima, a rocha que originou ele, a matéria orgânica que ele tem, a cobertura que ele tem de vegetal, se bate muito sol, se bate pouco sol, tá bom? Então vamos começar aí pelo solo arenoso. O que eu escrevi para vocês é que o solo arenoso, lá da areia da praia, lembra da areia da praia? Possuem mais areia na sua composição. São muito permeáveis, ou seja, a água entra que é uma facilidade danada, né? Quando a ondinha bate na areia, você vê que a água é absorvida muito rápido, né? E depois vem outra, e todas elas, toda a quantidade de água que vem é absorvida muito rápido. Por quê? Porque os grãos de areia são grandes e deixam a água e o ar passarem com facilidade.
né? Como a gente falou aí, é um solo muito permeável, né? Essa água ela vai se infiltrar pelos espacinhos aí formados entre os grãos de areia. Geralmente esse solo, esse tipo de solo arenoso, ele é muito pobre em nutriente, então é muito difícil nascer algum vegetal. Mas nasce, mas é difícil. Sobre o solo argiloso, o que eu escrevi para vocês é que são os que contêm mais argila na composição. Ao contrário da areia, a argila possui grãos bem pequenininhos e achatados. Isso faz com que o solo argiloso segure a água e não permite que ela atravesse, né? Quem nunca brincou com argila, né? Tem que ficar toda hora colocando água, porque senão ela endurece muito rápido, né? E se você, quanto mais água você coloca, mais pastoso fica, mas ainda não fica, né, como uma areia molhada, tá bom? Isso porque os grãos do solo argiloso são pequenininhos e achatados, ou seja, eles ficam juntinhos e não deixam a água passar, né? Uma característica aí dele é que ele é essencial para a prática da atividade agrícola, né? Ele tem uma grande quantidade de nutrientes. O solo umífero é um tipo de solo riquíssimo em nutrientes, é o mais rico, hein? Existem dois tipos de humus, o vegetal, da decomposição das plantas, e o de minhoca, que a gente viu ainda agora, né? Em alguns lugares, o solo umífero é chamado de terra preta, né? É um solo, quando você observa, você vê aquela terra bem mais escura, você vê que é um solo muito fértil, muito bom, né? Tem uma concentração de material orgânico em decomposição muito grande, muito favorável aí para atividade agrícola, beleza? Agora vamos falar sobre a poluição, né? Que não é nem tudo que são flores, né, pessoal? Poluição do solo. A poluição do solo pode ocorrer de diversas maneiras, sendo que a ação humana tem sido de grande importância aí no fator da degradação, né? O que vai deixar essa situação mais extrema mais extrema não, né? Menos extrema é diminuir as queimadas, né? Porque quando você queima uma floresta, algum lugar, qualquer lugar que tenha vegetação, o solo ele acaba ficando pobre em nutrientes, né? Já que quem fornece esses nutrientes são as árvores também, né? As folhas que caem, os animais que utilizam aquelas árvores, enfim. Diminuição de queimadas e uso de agrotóxicos na agricultura, né? Os agrotóxicos, eles causam danos ao solo e não permite mais que nada cresça, né? Porque eles vão intoxicar o solo. O reflorestamento de determinadas zonas, né? Como a gente falou, o solo ele segura muita água, né? Evita infiltrações e tal, mas é necessário também os vegetais nesse solo, ok? Não jogar lixo e produtos químicos, geralmente causados pelas indústrias, em locais inapropriados. Assim como a gente falou lá do agrotóxico, o lixo também traz muitos danos aí ao solo. E fazer a separação de resíduos fazendo a coleta seletiva, né, que é muito importante. Como que a gente melhora o solo agrícola, né, para poder plantar? Eu coloquei 4 exemplos aqui de técnicas para melhora do solo, que é a minhocultura, que é colocar minhoca no solo, né? Porque a gente já viu aí o que elas fazem de bom, o que elas trazem de bom. A adubação, que é aplicar adubo orgânico ou de origem mineral em solos que possuem baixo teor de nutrientes. Você vai adicionar nutrientes ao solo. A adubação nada mais é do que isso. Você vai fornecer ao solo um adubo ou um fertilizante para recuperar ou para conservar a fertilidade desse solo, né, que às vezes está pobrinho de nutrientes e afeta aí o desenvolvimento dos vegetais. A rotação de cultura. O que seria a rotação de cultura?
É uma técnica que vai alternar de maneira, né, obviamente planejada e ordenada, diferentes culturas em mesma área, tá? Em certo período. Essa técnica ela vai fazer com que o plantio tenha uma conservação do solo, né? E que o solo ele também fica exausto, né? Pelos mesmos vegetais, se você plantar os mesmos vegetais, eles vão precisar dos mesmos minerais do solo. Então, quando você alterna as vegetações, as plantações, você tem uma retirada diferente de minerais do solo. E a calagem, que é a adição de calcário no solo, né? O calcário calcário é a terra com cal, certo? E como que deve ser feita aí essa calagem? Eles colocam calcário no solo para elevar aí os níveis de cálcio no solo, tá bom? Cálcio não, de calcário, desculpa. A importância da calagem é fixar, né, ter uma fixação de fósforo, que as plantas utilizam muito, né? E quando a gente não tem o fósforo, né, que é um mineral, no solo, a gente tem aí um plantio que pode estar errado, né? Então, a calagem ele vai corrigir a acidez do solo, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que esteja tudo explicadinho. Vou deixar aqui as páginas da atividade, tá bom? Um abração.